Utilidade pública. Sabe, quando você pensa, eu não tenho nenhum livro para ler, né? Mas existem milhares de livros, seja na sua estante, seja na internet, audiobooks, e você simplesmente não acha nada para ler, né? Sabe quando você diz, não tenho nenhum filme para ver, não tenho nenhuma série para assistir? São milhares de séries, né? Milhares de filmes. Aí você não encontra nada. Sabe quando você, sei lá, liga a TV, né? E não acha nada para assistir, né? Você não acha nada para assistir. Mas são dezenas de canais. Sabe quando você fala que você não tem nenhum lugar para ir, né? Mas são muitos lugares para se conhecer, muitos países, cidades, estados. Sabe quando você está desiludido com as pessoas, né? E você fala, eu não tenho mais interesse em ninguém. Mas existem muitas possibilidades por aí, né? De relacionamentos, de envolvimentos, até mesmo de aprendizado, né? Com outras pessoas, experiências. Mas quando o vazio está em você, né? Aí é que é o grande problema. Quando o vazio está em você, não adianta. Por mais alternativas que se tenha, por mais possibilidades de entretenimento, de coisas que se tenha para fazer, né? Simplesmente o vazio está em você. O problema está em você. É um grande problema, né? Quando você se deixa envolver pelo vazio. Quando o vazio penetra na tua mente, quando o vazio te absorve, como uma esponja absorve água, né? Esse vazio, ele faz com que você tenha grande dificuldade, né? Começa a ser quase que impossível você se diminuir para poder caber em experiências menores do que o vazio, né? O vazio é grande, é amplo. Quando você atinge isso, você atinge uma grande amplitude, né? Uma grande plenitude que está muito acima de você, né? Está muito acima de qualquer coisa. É simplesmente essencial, primordial. Sem o vazio nada existe, né? É o vazio que contém tudo. Quando esse vazio, né, como eu falei, te absorve, todas as outras coisas, inclusive você mesmo, né, as pessoas, se tornam menores. É difícil você, depois que atinge isso, é difícil você conseguir se diminuir para caber nessa insignificância. Seria um grande sacrifício. E é um sacrifício perceber que você é tão pequeno e para você lidar com sua pequenez
com a pequenez do mundo, a hipocrisia do mundo das pessoas, você tem que se diminuir, né? Você tem que também se rebaixar para poder simplesmente conviver. É como se você olhasse o oceano, né, e tivesse a noção de toda a majestade desse oceano, e você ficasse se preocupando com peixes, pequenas espécies de peixes, ou vegetação, né, no fundo do oceano, ou pedras, corais, sei lá. Ignorasse toda a amplidão, né? Ignorasse toda a opulência do oceano. E aí tudo se torna insignificante e na realidade você sabe, né? Você sabe que esse oceano ele é muito maior do que você e ele vai te consumir. Você não é importante, né? Então o vazio ele vai nos destruir, né? Ele vai nos aniquilar porque nós somos tão insignificantes enquanto unidades orgânicas desprezíveis, largadas nesse inferno de vida, né? Por nada e para nada, só por sobrevivência, só por capricho do vazio, né? Só por capricho desse vazio que contém tudo, por motivo algum. E como lidar com isso, né? Não há como lidar com isso. A única coisa que você tem que tentar é fingir, né, que você pode, de alguma forma, sobreviver a esse vazio. Basicamente se enganando, né, porque não há como. Não há como continuar, né, nessa pequenez, nessa insignificância, diante de todo esse vazio tão amplo, tão vasto, né? Você não pode nem dizer que o espaço e o tempo são vazio. Vazio é muito mais do que isso, né? O próprio espaço, o próprio tempo precisam do vazio, né, para poder existir. Se você for parar para pensar, né, a ciência diz que o mundo físico, né, o mundo composto por átomos, né, o mundo que nós podemos identificar, mensurar, né, conhecer, é apenas cerca de 4% do universo todo. O resto é espaço vazio. Espaço vazio sem átomos, né? Coisa abstrata pra caralho. E parece que isso é muito grande para nós, né? Isso é muito avassalador, destruidor, opressor, né? Esse vazio todo por toda parte. Isso é muito grande, isso é muito pesado para a gente poder compreender, né? Mas quando você chega, pelo menos perto disso, né? Quando você chega um pouquinho perto, mais perto do vazio, né? É como você olhar para o sol, né? Sabe, o sol está muito distante, mas só de você olhar para ele, você já fica cego, né? Você não pode fitar o sol, você não pode olhar diretamente para o sol. Isso vai te cegar, né? É como o vazio, sabe? Quando você simplesmente olha para o abismo olha de volta para você. Entender e compreender isso, né? Atingir esse vazio, te massacra, te cega. Por isso eu iniciei, né, falando que você vê muitos livros, mas não tem mais vontade de ler nenhum. Você vê muitas pessoas, mas você não tem mais interesse por nenhuma delas. Você vê muitos lugares para se conhecer, né, viagens para fazer, mas você não se interessa mais por nada disso, né? É tudo tão pequeno, apesar de parecer tão grande, né, tão vasto. Perto do vazio não é nada, né? Tantos filmes, séries, né? Até roupas, né? Você pode ter muitas roupas, né? Mas você não tem mais vontade de vestir nada.
Você não tem mais vontade simplesmente de ostentar nada. Até o dinheiro, né, passa a ser algo pequeno. Como eu disse, né, passa a ser um grande sacrifício para um niilista, né, um contemplador do vazio, do nada existencial. Passa a ser um sacrifício ter que se diminuir o tempo todo, né, para caber nos interesses dos outros, nos interesses pequenos da sociedade. Né? Passa a ser muito difícil e sacrificante você ter que diariamente, né, descer ao nível das pessoas que não contemplam o vazio, que acham que são importantes, né? A religião, o Estado, política, arte, música, tudo isso, né? Tanta coisa, né? Tanta variedade, e para você não representa mais nada. Né? Muitas roupas e você não quer vestir nenhuma, muitas pessoas e você não quer conhecer ninguém, né? Muitos livros e você não quer ler mais nada, muitos filmes, séries, documentários, entrevistas, tudo se torna pequeno. E você mesmo se torna insignificante. Continuar, né, é um verdadeiro inferno, né, psicológico. Um inferno físico também, porque você tem que conviver muitas das vezes com as pessoas, né? Tem que lidar com a pequenez delas. Pessoas que não reconhecem a sua insignificância, pessoas que se acham maior do que o vazio que as circunda. Né? Isso é um estado, sabe, que se atinge, não é opção, é algo onde você cai, né? É um local onde você cai, é um abismo. Porque a busca pelo conhecimento leva a isso. Né? A busca também pelo autoconhecimento leva, em algum momento, a você se afundar no vazio, no nada, na insignificância de tudo, porque o nada é tão grande, tão amplo, é tão vasto, que massacra tudo. O vazio está até no átomo, né? Que é praticamente espaço vazio. Vazio está em tudo que você olha, né? Você mesmo é vazio, é oco, cheio de órgãos, cheio de células, cheio de espaços intercelulares, espaços intermoleculares, espaços, né, entre os átomos. Você é vazio, né? Nós todos somos vazios. E é terrível essa construção de realidade, né? Que parece tão grande, parece tão perfeita, chamada Matrix. Parece tão ter tanta variedade, né? Tantas coisas para se conhecer, tantas experiências para se ter. Mas quando você chega no abismo do vazio, não é mais nada o que fazer. Simplesmente viver na insignificância, viver sendo diariamente massacrado pelo peso da realidade.